Fala pessoas, tudo beleza? Professor Misael aqui falando, trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre sequência numérica. Hoje a gente vai falar sobre progressões aritméticas, beleza? Então, antes da gente começar a falar sobre progressões, a gente precisa entender primeiro o que é uma sequência numérica e para poder a gente começar com o pé direito. Então vem comigo. Quando a gente fala em sequência numérica, a gente precisa entender o seguinte. Conhecemos como sequência numérica uma lista de números ordenada. Então, sempre que você vê uma lista de números, uma sequência de números ordenada, você tem ali uma sequência numérica, beleza? Essas sequências numéricas, geralmente, elas possuem uma lei de formação, ou seja, quando você começa a perceber os seus elementos, você começa a perceber também que possui um padrão. E com esse padrão a gente consegue descobrir qual é o próximo número. Por exemplo, imagina a seguinte sequência numérica aqui. Imagina que eu coloco assim, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Quem seria o próximo elemento, o próximo termo dessa sequência? A gente sabe que se você olhar direitinho, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11... são os números ímpares. Então, o próximo número ímpar seria quem? Seria o número 13. Ou seja, então a sequência numérica é uma sequência de números que você consegue perceber um padrão e descobrir qual é o próximo elemento. Beleza? Então, olha só. Agora, sabendo disso, vamos falar um pouquinho sobre as progressões aritméticas, que também é uma sequência numérica. A progressão aritmética, a gente vai chamar ela de PA, carinhosamente, é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão. Então, imagine uma sequência, como o exemplo que a gente tem aqui, ó. Eu tenho 1, 5, 9, 13, 17 e 21. É uma sequência numérica. E essa sequência ela possui um padrão. Se a gente olhar direitinho, ó, do 1 para o 5, aumentou 4. Do 5 para o 9 também aumentou 4. Do 9 para o 13 também aumentou 4. Do 13 para o 17 também aumentou 4. Também aumentou 4. Então, é uma sequência que ela vai aumentando de 4 em 4. Ou seja, então eu sei que o próximo número vai ser 21 mais 4, ou seja, 25 seria o próximo elemento. Então, toda vez que você tiver uma sequência numérica e você perceber que a diferença entre os elementos é sempre a mesma, é como se você estivesse subindo a escada e pulando a mesma quantidade de degrau. Então, nesse caso, você tem uma progressão aritmética. E detalhe, esse carinha aqui, ó, que está justamente sendo a diferença, é o que a gente vai chamar de razão da PA, beleza? Essa é a nossa razão. Então, essa é uma PA com razão 4. O exemplo de baixo, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho 5. Do 5 para o 8, eu aumentei 3. Do 8 para o 11, eu aumentei 3. Do 11 para o 14, eu aumentei 3. Do 14 para o 17, eu aumentei 3. Do 17 para o 20, também foi 3. Então, o próximo número seria 20 mais 3, que seria 23. Então, uma progressão aritmética, você percebe que a diferença entre os termos é sempre a mesma, beleza? E claro, nesse caso aqui, quem vai ser a minha razão? A minha razão vai ser 3, é uma PA de razão 3, certo? Então, vamos lá. A gente tem também o seguinte, as PAs, as progressões aritméticas, elas podem ser separadas ou classificadas como progressões finitas e infinitas. Basicamente é só a forma como você representa que vai fazer ela ser finita ou infinita. Por exemplo, se você tem uma progressão, uma sequência, onde você consegue ver uma reticência, significa que essa sequência ela vai ao infinito, ela não para. Por exemplo, aqui, ó, do 4 foi para o 7, do 7 vai para o 10, do 10 para o 13, do 13 para o 16. A gente percebe que aqui, ó, a nossa sequência está aumentando de 3 em 3. Como tem uma reticência aqui, significa que é uma sequência infinita, beleza? Agora, se você perceber que a sua sequência ela fecha
no parêntese e não tem reticência, então significa que ela começa ali e termina ali. Beleza? Além disso, cada termo da sequência a gente pode representar, ou seja, identificar por uma simbologia. Por exemplo, esse carinha é o primeiro termo, é o primeiro número da minha sequência. Então, a gente geralmente chama por A1. 4 é o segundo termo, então a gente chama de A2. O 7 é o terceiro número, então a gente chama de A3. O 10 é o 4, A4 e assim por diante, certo? Então é só o A vai ser justamente a representação da posição do número. Então o primeiro vai ser o A1, o segundo o A2, A3, A4, A5, até o infinito vai ser o nosso AN e assim por diante. Certinho? Beleza. A gente pode classificar as progressões aritméticas de algumas formas. Primeiro, a nossa progressão aritmética ela pode ser constante. Como assim constante, professor? Ela sempre se mantém a mesma. Por exemplo, uma sequência da seguinte forma: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pode até ser infinita, mas sempre se mantém a mesma. Quer um exemplo prático? Por exemplo, você pega um ônibus, certo? Você pega um ônibus, você vai de um lugar para o outro de transporte coletivo, um ônibus. Quando você entra no ônibus, você paga o valor da passagem, né? Isso, na maioria dos casos, como funciona? Você paga um valor, independente do ponto que você descer, a passagem vai ser a mesma. Você pode descer no próximo ponto ou no último ponto. Cada ponto, o valor da passagem vai ser o mesmo, ou seja, você sempre vai pagar o mesmo valor. Agora, a sua progressão ela pode ser crescente. Por exemplo, se você pega um transporte por aplicativo, vai ser crescente. Como assim? Quanto mais distante, mais caro fica, né? Se você vai de um canto para o outro, geralmente é uma taxa menor. Se a sua distância começa a aumentar muito, aí a taxa também vai aumentando. Por exemplo, quando eu tenho uma sequência assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Você tem uma progressão crescente, beleza? E ela pode ser também decrescente. Como assim? Ela vai diminuindo, beleza? Então, por exemplo, quando você faz o financiamento de um carro, à medida que você vai pagando as parcelas, a sua dívida ela vai o quê? Diminuindo, certo? Então, quando você tem justamente o seguinte, você está tirando, então a nossa razão é negativa. Por exemplo, se eu começasse assim, 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2 e assim por diante. É uma sequência decrescente. Como assim? A diferença entre os termos, daqui para cá, eu tirei 2. Tirei 2. Tirei 2. Tirei 2 e assim por diante. Então perceba que a minha razão é negativa. Então você tem uma progressão decrescente, certo? E a gente pode criar uma regrinha que é o que vamos chamar de termo geral da nossa PA. O termo geral basicamente é o seguinte: é uma forma de você descobrir qual vai ser o próximo elemento sem necessariamente ter que fazer a sequência toda. Por exemplo, imagina que eu tenha o seguinte. Imagina que eu tivesse a seguinte sequência. Eu começo com o 1 e vou aumentando de 3 em 3. 4, 7, 10, 13 e assim por diante. Imagina que eu quisesse descobrir quem é o 20º termo. Né? Eu quero o carinho que está lá na 20ª posição. Eu tenho o seguinte: primeira posição é o 1. A segunda posição, deixa eu diminuir esse cara. A segunda posição é o 4, o A3 é o 7, o A4 é o 10, o A5 é o 13. Imagina que eu quisesse descobrir quem é o nosso A20, certo? Quem é o nosso A20?
Então, basicamente, a gente consegue utilizar essa regrinha aqui, ó, para descobrir. Ou seja, o que é que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo e de quantos termos você quer. Então, nesse caso, como eu quero o 20º, então como é que ficaria a nossa regrinha? Ficaria assim, ó. O primeiro é 1, então vai ficar 1 mais, certo? Aí a gente faz n menos 1, ou seja, 20 menos 1 vezes a nossa razão. Como eu estou aumentando de 3 em 3, significa que a nossa razão é 3. Ou seja, quem vai ser o nosso A20? Nosso A20 vai ser 1 mais 19 vezes 3, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, 19 vezes 3, 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5, 57. Então, vai ser 1 mais 57. Então, o nosso carinha que vai estar lá na posição 20 vai ser o número 58, certo? Então, é assim que a gente faz para descobrir qual é o cara que está em uma determinada posição, sem precisar fazer a sequência toda. Dá para fazer a sequência? Dá, dependendo da sua razão e de quantos termos você quer, você pode ir fazendo até chegar. Mas, imagina que eu quisesse um milésimo termo. Se eu fizer essa sequência com 1000 carinhas, ia dar um trabalho bem enorme, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscrevam no canal para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais. Lembrando que eu vou lançar a segunda parte, essa é só a primeira parte. A segunda parte vai ser com as propriedades e também vou lançar um outro vídeo só com exercício. Então, para você ser notificado assim que lançar o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e, claro, compartilhe com colegas para poder dar uma força e ajudar os seus colegas também a aprender. Belezinha? Então é isso. Tchau, tchau. Fui.